Fala, socio, tudo bem? Tudo bem, sócia? E a vida, como vai? Tudo bem, até tomei banho e passei perfume hoje pra gravar o Ó, vídeo. então, se eu soubesse, tinha feito a mesma coisa. Era pra eu ter ido cortar o cabelo ontem, mas deu preguiça, vou ficar com isso aqui mesmo. Fica pra próxima, socio. Ó, queria já agradecer aí ao pessoal que tá assistindo nosso canal e falar que quem tá gostando do conteúdo, clica lá no sininho, inscreve no nosso canal e ativa o sininho aí, certo? E quem não tá gostando do conteúdo, diz para as pessoas que odeia pra assinar o nosso canal, pra nós dá no mesmo, não tem problema. Isso. Então, galera, agora fiquem aí com dois vídeos, um do Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, e outro do Mário Sérgio Cortella, o professor de filosofia. Depois a gente conversa um pouquinho. Cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento, entenda treinamento como a sua atividade, a sua preparação, aquilo que você faz, falando de esporte, mas para a vida. É um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Quando ele fala de disciplina, o que é disciplina? É saber dizer não para um monte de coisa que vai aparecer. Escolher prioridade. Não prioridade desse, prioridade de. Você tem que ter aquele tempo dedicado àquilo ali, porque senão vai bater um certo arrependimento. Sim. E tendo arrependimento, a sua força mental, a sua capacidade de lidar com aquele desafio da sua área vai ser menor. Sim. E aí quando você estiver lá, depois dos 180 de pedal, 42, você vai argumentar, não. Então, faça. Tem aquele tempo. Não é as 2 horas, mas 1 hora bem feita, Sim. 1 hora e meia bem feita. Há três caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são três trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Então, pessoal, esses vídeos aí eu e o Drago a gente achou interessante de mostrar pra vocês. A gente viu por acaso ali nos sugeridos do Instagram, no Instagram que chama Projeto Milhão até os 30, que a gente já não adquiriu esse milhão até os 30, É mas que tudo não bem. sabe qual é o milhão, né? E no outro Instagram que chama Vou Correr, né? O vídeo do Bernardinho tava nesse Instagram. Então vamos citar a fonte. Primeiro a lição do dia, citar a Primeira lição do fonte. dia, é. A outra coisa é o seguinte, nenhum desses Instagrams me pertence. Primeiro milhão até os 30 e vou correr. Mas a gente achou interessante o recado deles. Aliás, muito interessante, não só Muito interessante. interessante, muito interessante. E eu gostaria de começar pelo do Bernardinho, né? Porque esse aí vai direto ao nosso público do Guia das Mãos, E tem a né? ver com tudo que a gente ensina nos nossos cursos também. Que ele fala ali, um dia que a gente não se dedica é um dia que a gente fica mais longe da realização do nosso sonho. Exatamente. Então, eu vou começar dando uma puxada de orelha nos nossos alunos. Boa. Eu ia fazer o mesmo, pode ir, socio. Eu deixo você ser o bad cop. Porque eu vejo seguido no grupo de WhatsApp do pessoal que já é membro do Clube Guia das Mãos, o pessoal reclama muito e diz não é para mim, né? Nunca vou conseguir. Ah, isso aí é só para quem mora em Nova York, sei lá, né? Esse tipo de pensamento. Uhum. Que eu vou ser honesto, eu também já tive, né? E, e aí outra coisa que o Bernardinho fala é o seguinte, né? Não são prioridades, é prioridade. Essa Então é a uma gente lição tem, pra mim também. então assim, a Tapa gente na tem que minha saber o cara. que então a gente tem que saber o que é a prioridade. Porque de novo, como o Bernardinho diz, vão aparecer coisas para atrapalhar, não tenha nem dúvida. É o A gente universo vai testando a gente pra ver quanto a gente tem de foco, né, naquele negócio. é aquele negócio, né? A Nina diz assim: sexta-feira às 3 da tarde eu vou estudar o Moller. E aí eu ligo e digo: vamos tomar um chá? E aí a tentação de tomar o chá é grande. Foco, né? Exatamente. É, foco e disciplina, né? De ter aquele tempo focado para aquilo, assim, não precisa nem ser um tempo grande, tipo, ah, eu vou estudar 10 horas no dia ou 5. 1 hora bem feita, meia hora bem feita,
é maravilhoso, assim. Eu tenho praticado isso, assim, antes de ver o vídeo do Bernardinho, porque o Dom ensina isso pra gente, e a gente aprendeu também isso com a vida, antes até do Dom, que sem foco e sem disciplina, sem dedicação, nada acontece. Então, um pouquinho que você faz por dia, quando você vê no final do mês já é bastante, mas tem que ser focado, né? Fazendo uma analogia de uma parede, né? Uma parede, ela pode ter 10 metros de comprimento, mas ela é feita de tijolos desse tamanho, né? Sim. Então, um tijolo do lado do outro, um tijolo em cima do outro, fazem a parede inteira. E é exatamente isso, né? Eu sei porque eu também já cometi esse erro de, não, no sábado eu vou ter 3 horas e eu vou estudar as 3 horas. Vamos fingir que vai rolar as 3 horas, porque geralmente acontece alguma coisa e não rola, né? Uhum. Mas vamos fingir que vai ter as 3 horas. Não adianta sentar por 3 horas, mas praticar mesmo só por meia hora, né? Com foco, com determinação. É melhor 15 minutos todos os dias do que 2 horas mal praticadas num dia só, né? Sim, e a mesma coisa, na verdade, a gente tá comentando aqui o vídeo do Bernardinho, mas todas as profissões que exigem, assim, essa coisa de conquistar ao longo do tempo, né, conhecimento, dedicação, coisa muscular também precisa dessa dedicação diária, né, meu? Não dá pra você ficar 10 horas num dia e achar que você estudou por um mês. Isso não existe, né, Exatamente. meu? E tem uma outra coisa, tem um livro que eu li, que eu adoro o livro, porque fala sobre o que eu acredito. O nome do livro em português é Talento é Superestimado. Não sei se tem em português. Em inglês é Talent is Overrated. E esse livro mostra que talento mesmo, esse dom divino, que a pessoa nunca fez nada, senta num piano e sai tocando, tipo, sei lá, o Beethoven, né? Nem sei se o Beethoven tocava bem, mas, né, citando um exemplo, isso não existe. O próprio Beethoven demorou um tempo até ele ser o Beethoven, né? Uhum. E nesse livro o cara faz uma citação que eu achei super interessante. É uma citação feita por um professor de violino no século XIX. O aluno reclamou que não estava progredindo. E o professor de violino, isso há provavelmente 200 anos atrás, falou assim: praticar 3 horas com os dedos não adianta muito. Agora, se tu praticar meia hora com a mente, vai valer muito mais que as 3 horas só com os dedos. Então, quer dizer, já há 200 anos atrás já tinha gente que estava assim, então, assim, que hoje em dia é muito comum, né? Coach, e Sim. leva o pessoal para a montanha num furacão, aquelas coisas, né? Que acontece, né? Então a gente acha que é uma coisa do século XXI. Não, no século XIX, pelo menos alguém, poucos talvez, mas já tinha alguém pensando nisso, né? Sim. Não, exatamente. Isso não é uma informação que a gente está falando aqui e ninguém sabe. Com certeza muitos já sabem, mas é bom relembrar, né? Renovar a energia Renovar os disso aí, votos. né? Porque a gente passa o dia a dia, no dia a dia a gente acaba esquecendo e aí acaba também desfocando da nossa prioridade, que vai levar a gente até o nosso sonho. É isso. Seja o sonho qual for. É, Se o, exatamente. se o sonho não é ser um grande baterista, também não tem problema. A gente aqui não quer obrigar ninguém a nada, né? Exatamente. É isso. Mas a gente tem exemplos aí de alunos que se dedicaram, se dedicam e que tiveram excelentes resultados. Alguns já estão até dando aula, então. Exatamente. É. E esse negócio de um passo de cada vez, um pequeno passo de cada vez, eu quero citar muito aquele desafio que eu fiz do Single Paradiddle, né? Que quando a gente estava na primeira aula que a gente fazia o Single Paradiddle em C mínima a 60 BPM, eu lancei o desafio 170 na última aula. Não teve ninguém que não dissesse impossível ou tivesse dado risada. Não teve ninguém. É Em verdade. todas as 3 turmas que eu lancei esse. É verdade. O povo abriu o olho assim e falou: Meu Deus, esse não vai dar certo. Exatamente. Vamos colocar bem específico. Primeira aula era C mínima a 60 BPM.
E o desafio era semicolcheia a 170. 4 vezes mais notas. E 3 vezes mais rápido, É isso. Isso né? mesmo. E aí, claro que teve gente que deu risada, né? Uhum. Deu risada. E aí eu lembrei eles. Hoje é aula 1 e o curso presencial tem 8 semanas. Então, o desafio é daqui 8 semanas. E alguns foram construindo de tijolinho em tijolinho. Chegaram Foram cons- lá e. e teve vários que passaram dos 170. Exatamente. Então, assim, um passo de cada vez, né? Isso. Um passo de cada vez. Não querer o resultado imediato, né? E um passo de cada vez na direção certa ali, né? Que era o pro cronograma do curso e as técnicas que a gente estava ensinando, né? Que a Sim. gente está ensinando. E depois também tem o vídeo do Cortella ali, que ele fala 3 coisas muito interessantes, que ele diz que são os passos para o sucesso, né? Qual é a primeira, Nina? O primeiro item que ele fala, passo para o sucesso, é ensinar o que se sabe, né? Que é uma generosidade mental, que acho que todos os professores, espero que a maioria, tenha essa sensação dentro de si, assim. Infelizmente, tem professores que não têm essa generosidade intelectual, não. Eles simplesmente estão pensando que não tem gig suficiente. E não precisa ser professor, né? Tem vários Não, alunos nossos aí que eles não são professores e não dão aula, mas eles compartilham o que eles aprenderam com a gente, com amigos e conhecidos, né? exatamente. A gente tem vários colegas também que a gente troca informação. Sim, com Né? certeza, né? Qual é o segundo passo para o sucesso, Nino? O segundo passo é praticar o que se sabe, né? Que é a coerência ética, né? Que você ensina Exatamente. alguma coisa, você tem que praticar aquilo, né? É, que aí é onde eu e a Nina entramos, né? A gente não só vomitou, Não só né? replicamos, né? Exatamente. A gente primeiro fez tudo isso como aluno do Dom. Ainda faço. Sim, mas eu estou dizendo assim, né? A gente não parou de fazer, mas a Sim, gente primeiro fez tudo que a gente passou, primeiro foi feito como aluno, para depois passar adiante, né? Aquela piada do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não. exatamente isso. E o terceiro passo, que eu acho que, não sei, todos eles são super importantes, mas esse aqui, Esse é meu, o mais importante. perguntar o que não se sabe, o que se ignora, que é a humildade intelectual. Isso aí, meu, Exatamente. vale muito para os nossos alunos, para os E vale nossos muito, futuros alunos. e vale muito para os nossos colegas também. Isso, também. Exatamente. Perguntar o que se ignora, meu. Então, assim, ó, não tenha vergonha de não saber. Ninguém nasceu sabendo. Há 20 anos atrás, eu não sabia provavelmente metade do que eu sei agora. E espero daqui a 20 anos saber o dobro do que eu sei agora. E tudo isso aqui é praticado dia a dia, né? Que tem Não a é ver só no também com a disciplina do do Bernardinho. Não. Bernardinho, porque Não, não é to- só no fim de semana. e acaba vivendo isso, respirando essas três situações aí, ensinar, praticar e perguntar, né? Isso aí há uma certa controvérsia no número de dias, assim, mas vamos colocar assim, depois de um mês praticando isso, com certeza isso se torna uma parte do que a gente é. E aí a gente não precisa mais nem se preocupar. É o hábito. É o hábito, né? Nossa, tô me E sentindo muito coach aqui agora. é que assim, ó, o coaching, por causa dos oportunistas, no século XXI se tornou uma expressão meio pejorativa, né? Sim, O Dom é um coach. o Bernardinho também. O Bernardinho também, o Cortella também. Tem a diferença assim, ó. O professor, ele vai ensinar para quem não sabe nada. O coach vai te orientar, vai orientar para uma pessoa que já sabe. Só que tem muita gente que eu acho que tem vergonha de dizer que é professor, diz que é coach. E não é nenhum nem outro, na verdade. É, putz, é isso mesmo, social. Pô, grandes pensamentos hoje aqui. É.
Ou seja, o Guia das Mãos é multidisciplinar. Tem o dia das piadas, das roubadas. E tem o dia da orientação, do Isso. coaching. É. Isso aqui tem tudo a ver também, por exemplo, com as aulas que a gente fez com o Dom. Muita coisa do que tá aqui que a gente falou hoje, ele falou pra gente. E a Sim. gente já praticava antes também, às vezes sem ter consciência, mas já tava fazendo, né? Então, disciplina, tudo mais. Na verdade, a gente não está inventando a roda, a gente só Não, está utilizando. e citando a fonte, passando pra frente. Citando a fonte. O nome dos autores dos vídeos e o nome dos lugares onde a gente viu, né? Onde postaram, assim. Exato. É o mínimo que a Quem, gente pode fazer, né, Social? quem disse e aonde a gente viu. Isso, é o mínimo, meu. É o mínimo. É, legal, legal, Social. Bom, espero que o povo goste aí dessa. O pessoal primeiro provavelmente não vai gostar porque a gente deu um tapa na cara, né? Mas depois eles vão se ligar. É sempre bom, assim, tomar um puxão de orelha, né, meu? Quem sempre fala que você tá fazendo tudo certo, que tá tudo bem, não sei o que lá. Não sei, meu. Também tenho minhas dúvidas às vezes sobre isso. Amigo não é. Valeu, Social. Valeu, sócia! Se inscreve aí, galera. Aperta o sino aí pra vocês verem os próximos. Toda quarta-feira, hein?